Oi, tudo bem? Eu sou o Gil, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu finalmente vim trazer para vocês o vídeo em que eu vou explicar como que eu consegui ficar 23 dias consecutivos de NoFap. Eu que só estava acostumado a ficar 7 dias, consegui pegar o triplo. Lembrando que isso daqui serve não somente para 23 dias, serve para quantos dias você achar bom. Enfim, geralmente, as estratégias de NoFap funcionam com você evitando ao máximo o PMO. O que é PMO, Gil? Pornografia, masturbação e orgasmo. Então vamos botar aqui. Só que nessa tentativa, em que vai envolver o NoFap e o PMO, você basicamente esquece disso. Você não vai não vai se lembrar do PMO e você também não vai se lembrar do NoFap. Basicamente, você não vai estar de NoFap. Mas como assim, Gil? Como assim eu não vou ficar de NoFap, cara? Eu vim aqui pra assistir um vídeo. Tá, eu vou passar a estratégia bem rapidinho pra vocês. Mas primeiro eu vou ter que dar um exemplo de como ela surgiu. Bem, eu tava num relacionamento com uma menina e eu tava me ferrando muito, porque eu gostava dela, ela não gostava de mim e eu acabei me ferrando muito. Toda vez que eu pensava nela, eu ficava triste pra caramba. Então, toda vez que eu pensava nela, eu rapidamente mudava meu pensamento para outra coisa. E essa é a estratégia. Você basicamente tem o NoFap em si. E tem duas coisas que essa estratégia é fundada. Você vai ter que usar tanto o autocontrole, aí tem o autocontrole e vocês também vão ter que usar uns ensinamentos da sutil arte de ligar o dane-se. Basicamente, o autocontrole tem um paradoxo. O paradoxo do autocontrole diz que as pessoas que mais têm autocontrole são as que menos usam autocontrole. Como assim, Gil? Vou dar um exemplo. Esse paradoxo eu devo ter visto no canal Seja uma Pessoa Melhor, vou deixar aqui do lado e na descrição. E basicamente você pensa que você está numa dieta e você senta numa mesa que tem um bolo gigante na sua frente. Se você ficar meia hora olhando fixamente para aquele bolo, tentando resistir, uma hora você vai comer ele. Só que se você não estiver naquela mesa, se você estiver longe daquela mesa, você nem vai precisar se esforçar por causa do bolo. Esse é o paradoxo. Quanto menos autocontrole você faz uso, mais autocontrole você terá, assim, entre aspas. E esse daí foi o paradoxo. Mas tem outra questão. No primeiro capítulo da Sutil Art, tem três sutilezas sobre a própria arte de ligar o dance. E a gente vai focar nas duas últimas, a segunda e a terceira. A segunda diz exatamente assim: se quiser ligar o dane-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante do que elas. Já a terceira sutileza fala que, perceba você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Com isso daí você vai fazer basicamente o seguinte: você vai começar no FAP. Pensa que você está aqui. No FAP, no pensa que você ainda está no dia 1. Você sempre vai pensar que você está no dia 0. Não importa se você tiver com uma semana, não importa se você tiver com 30 dias, não importa se você tiver 90 dias. Você tem que sempre crer que você ainda está no dia 1. Pense que você acabou de recair. Você não está com vontade de no FAP. Você não está querendo no FAP. Pense sempre que você está no começo da jornada. Porque se você estiver no começo da jornada, então você ainda não começou a jornada, basicamente. E agora eu vou passar umas dicas sobre o que eu usei durante esses 23 dias. A primeira coisa é você identificar seus gatilhos. Por mais que você consiga ter um autocontrole muito grande para o NoFap, porque a estratégia é basicamente você não estar de NoFap e estar de NoFap ao mesmo tempo. Você, tipo, você basicamente esquece que você está de NoFap, mas também esquece do YesFap, entende? Você deixa de pensar no NoFap por total. Mesmo que você
queira se abster do PMO, o NoFap te lembra ainda do PMO, porque você está se forçando a esquecer dele. Tem um livro muito bacana chamado O Segredo, que é um livro sobre a lei da atração, que diz uma frase bem da hora. Não seja contra a guerra, seja pró-paz. Por quê? Porque quando você fala mal da guerra, você ainda está falando da guerra. Só que quando você fala bem da paz, você está falando só da paz. Quando você fala de NoFap, você também fala de PMO. Essa é a estratégia. E agora eu vou passar as dicas do como que eu fiquei durante todos esses dias. O que eu usei? Primeiro, identifiquei os gatilhos. Por mais que você vá parar de pensar no FAP, seu corpo ainda vai ter um sisteminha. E você precisa identificar seus gatilhos. E como você faz isso? Em que momentos você sente vontade de yes FAP? Em que momentos você pensa assim, pô, acho que eu não vou aguentar mais? É um lugar? É um evento? É alguma coisa? Enfim, identifique seus gatilhos. Por mais que você vá esquecer totalmente do NoFap, o seu corpo ainda funciona de uma certa forma. Então, você identifica seus gatilhos. Meu gatilho é a minha cama. Então, toda vez que eu deito na minha cama, eu sinto algumas coisas. Então, eu evito. Por mais que você vai se esquecer do NoFap, você ainda precisa tomar algumas precauções em cima disso. E então você tem que esquecer do NoFap, você tem que identificar suas deixas e manter distância delas. Outra coisa que é importante é você adotar algumas crenças, adotar alguns tipos de pensamentos. Vou dar um exemplo de alguns pensamentos que eu tive durante esse tempo. Pensa que você está tendo um ataque, assim por se dizer. Basicamente você está tendo aquele evento lá. Enfim. E aí você pensa assim, tá, se eu conseguir passar por isso, eu vou conseguir passar novamente. Ou seja, quando você basicamente pensa, se eu conseguir aguentar, ficar com isso daqui, eu vou conseguir aguentar ficar mais vezes. E aí a vontade passa. Quando a partir da segunda vez, você já pensa assim, já passei por isso antes, consegui passar e conseguiria novamente. Entendeu? Então você esquece. E como é que você passa por isso? Você basicamente esquece. Você não liga. Acontece o ataque e você basicamente, ok, mas eu não vou ligar para isso. E aí você pensa em outra coisa. Você nunca tem que deixar a mente vazia, você tem que esquecer. Eu lembro que há um tempo atrás o meu lema no OFEP era esteja ligado. Só que agora eu falei, não esteja ligado. Porque ligado você vai estar combatendo contra um mal que você pode ou não ganhar. Outra dica também que eu dou é nunca oficializar o NoFap. Não tenha um prazo, não fale que você está numa tentativa, não fale que você está no NoFap. Só vai. E não assuma que você está no NoFap. Sabe quando eu assumi que eu estava no NoFap, na minha tentativa de 23 dias, no 23º dia? Ou seja, eu esqueci, eu não estava de NoFap, mas eu fiquei 23 dias. E não tem um prazo. Eu fui definir um prazo de 21 dias, lá por volta da segunda semana. E ali eu vi que começou a decair. Só que quando você não tem um prazo, quando você só vai. Porque o prazo você vai lembrar ainda. Ou seja, você tem que tirar tudo que te lembre do NoFap. É isso. Essa é a estratégia. Você esquece do NoFap, mas também não volta para o PMO. Entendidos? E, bem, não tem prazo, esqueça do NoFap, esqueça do YesFap, não lute contra o NoFap.